Olá, o meu nome é Bia e a gente está aqui hoje para mais um episódio do Papo com a Bia. É um canal onde a gente conversa sobre vários assuntos relacionados à nossa saúde e tudo que interessa para você em relação ao seu bem-estar, uma melhor qualidade de vida. É um podcast que tem o patrocínio da Bia Drogaria, que é a minha, claro. E a gente está fazendo uma temporada com 8 episódios. Hoje é o 4º episódio e a gente tem uma convidada super especial que eu já vou contar para vocês. Eu quero agradecer a equipe de gravação da Idealize, o Matheus e a Luana, que são os responsáveis pela gravação e edição do nosso podcast, ao Carlos Vieira, que é o nosso assessor de marketing, e ao Wagner, da Contabilize, que é quem cede esse espaço para a gente estar gravando os nossos episódios. A nossa convidada de hoje, uma pessoa mais que especial, muito querida, que ajuda a cuidar da saúde de crianças e adultos de todas as idades, através da odontopediatria. Ela tem uma clínica, que inclusive tem o nome dela, Vanessa Alves. Ei, Vanessa, seja bem-vinda. Muito obrigada por ter dito sim ao nosso convite. E a gente queria que você contasse pra gente como que a odontologia entrou na sua vida. Então, Bia, eu sempre amei essa parte de odontologia, né? Nessa parte de criança também. E desde criança eu já brincava com isso, né? Eu já tinha, todas as minhas brincadeiras já sobre isso. Então, eu vi a oportunidade de estar indo para Vitória, fazer a minha faculdade lá, muito perrengue, né? Como todo mundo. Né? Muito vontade de desistir, às vezes mesmo, porque vim aqui e ter que voltar, sempre foi muito difícil ficar sozinha lá praticamente, Sim. né? Então, mas depois disso eu consegui me formar, graças a Deus, depois vim para cá, trabalhei com vários amigos, vários dentistas no consultório deles. Depois, com o tempo, né, com a clientela que vai surgindo, o Castelo sempre me recepcionou muito bem também. Todas as pessoas, minha família sempre é muito conhecida aqui, né, então isso também ajudou muito. Foi um apoio, né? Um apoio, isso daí. E desde então, depois eu comecei a montar meu consultório e hoje eu tenho a clínica, né? Bacana, muito legal. E a gente sabe, assim, que com a internet hoje existem muitos mitos e verdades em relação à saúde, não só no que diz respeito às crianças, né? Mas assim, voltando agora para a odontopediatria. O que você considera hoje nessas informações que são jogadas, às vezes, de qualquer forma na internet? Tem muita coisa boa, mas a gente sabe também que muita coisa não é filtrada. O que você considera, assim, que pode destacar como mito e verdade? Inicialmente, assim, quais são os mitos que a gente mais encontra aí nessas informações? Então, o que mais tem de mito que a gente vê na internet é aquelas escovinhas, né, que gira para cá e para lá e já dá com o dente limpo, sem cárie nenhuma, e isso não existe. A cárie, ela só é combatida mesmo com a escovação, com cerdas mesmo, com a escova, com cerda e a pasta dental. Às vezes eles lançam aquelas escovinhas só porque são bonitinhas, são elétricas, alguma coisa assim mais divertida do que realmente funcional. Então... E não é a verdade, né? Às vezes são cerdas de silicone, que não é uma cerda própria para limpeza dental, e acaba que as mães ficam tipo uma propaganda enganosa, né? Acha que é uma coisa fácil e acaba que investe dinheiro naquilo que não, às vezes não é barato. Moda, né? Um modismo. Isso daí. E às vezes esperam um resultado que não vai ter, né? E a criança sempre é muito difícil escovação e tal, e também tem um mito do antibiótico, né? Que é o mais antigo que tem. Ah, porque o antibiótico causa cárie. E não é o antibiótico que causa cárie, e sim o açúcar que tem no antibiótico. Se você escovar o dente do seu filho após a utilização do antibiótico, o seu filho não vai ter cárie por conta do antibiótico. E às vezes pode acontecer da pessoa deixar de dar uma medicação para a criança por medo de estragar os dentes. Isso e aí o prejuízo fica ainda maior para a saúde dessa criança, né? Então isso é bem legal de destacar, porque existe muito isso. Do antibiótico deixou o dente do meu filho preto, né? Isso aí. Isso a gente sempre ouviu falar. E não só o antibiótico, porque todo o remédio de criança é docinho, então eles têm açúcar na composição. E às vezes as mães, elas dão de madrugada, elas dão durante o dia, e fica naquele dente ali, aquele açúcar ali. Então é onde, com o tempo que fica ali, né, depositado aquele açúcar, que vai começar a dar cárie. Em relação às verdades, então uma verdade você já contou pra gente, que é essa questão do seguinte, bom,
tem que dar a medicação quando é necessário e é verdade que precisa realizar essa escovação. Isso aí. Né? Então, Isso o que aí. mais que a gente tem de informações assim que são consideradas verdadeiras e que são boas? Porque eu gosto sempre de destacar que a internet não é só coisa ruim, mas ela não tem filtro muitas vezes. Então, Isso aí. às vezes a gente acaba pegando uma informação que não é muito legal. E a oportunidade de trazer profissionais aqui, pessoas, né, que têm experiências em vários assuntos, é justamente a gente desmistificar isso daí. Em relação à odontopediatria, o que você considera hoje importante, verdadeiro, que realmente precisa considerar? Eu digo assim, como mãe agora, né? A segurança que às vezes a profissional tem que passar para a criança, o carisma, a abordagem. O que você acha aí que a gente pode destacar? Então, de verdade, a gente vê muito também na internet falando sobre os dentes de leite, né? Voltando nessa parte de dente de leite, falando que os dentes de leite, a criança que tem dente de leite precisa de usar aparelho. E sim, é verdade. Mesmo com dente de leite, é necessário usar aparelho. Às vezes a pessoa acha que assim, deixa isso aí estragar, depois a gente conserta o definitivo. Exatamente. É o que eu mais ouço. Né? Porque quando tá com uma cárie profunda e dente de leite também vai precisar de fazer um canal, dói igual dente de permanente, a gente fala de adulto, né? Então, às vezes, as mães acham que dente de leite não dói. Não é uma dor igual o dente permanente. E dói também, dá canal do mesmo jeito. E se tirar um dente antes da hora, só vai nascer aquele dente na hora que tem que nascer. Então é importante a gente destacar para os papais e para as mamães que não é porque o dente do seu filho é dente de leite que ele não precisa de cuidados. Isso e ele tem salvação, né? Precisa cuidar para que ele realmente seja recuperado em caso de um problema maior. Isso aí. Muito legal. Isso é uma coisa que a gente cresceu ouvindo. Eu, por exemplo, cresci ouvindo isso. Não precisa cuidar, né? E a gente ouve muito falar, isso eu já vivenciei na minha vida também, em relação ao hábito de ranger os dentes. É o conhecido como bruxismo, né? Muitas crianças têm. Conta pra gente um pouco o que é isso, como observar, qual é a hora de procurar um profissional. Então, Bia, geralmente, hoje, né, depois dessa pandemia, dessa loucura que a gente está vivendo agora, tudo muito corrido, os pais tendo que trabalhar o dobro, né, às vezes, para suprir as coisas também, as crianças, elas ficam mais de lado. Né? Então, a maioria das crianças hoje em dia está tendo muita ansiedade, muito estresse, por conta também da tela do celular, né? Porque a tela do celular, a gente ficando ali o dia inteiro, também aciona o cérebro a trabalhar mais. Sim, muito estímulo, né? O tempo todo. Muito estímulo, isso daí. E nisso, quando o cérebro fica trabalhando mais, a criança não dorme direito, porque ela não descansa o cérebro, porque ela já dorme com o celular na mão, né? Tudo que vai fazer, celular. Aí, às vezes, o pai não dá uma atenção que precisa para a criança. Aí a criança fica também precisando do apoio. Às vezes, um excesso de atividade, né? A criança que tem muito compromisso, aula disso, aula daquilo, muito estudo, tudo muito. Tudo muito. Também provoca isso também e reflete no bruxismo, é isso que você está falando? Aí o estresse e a ansiedade tem reflexo no bruxismo, porque está tudo interligado. É o cérebro que manda o estímulo de apertamento. Então, é o nosso cérebro que manda os dentes apertar para aliviar essa tensão da criança. Geralmente é à noite que a criança faz esse bruxismo, justamente por não conseguir descansar direito à noite, para a criança não conseguir relaxar. E adulto também, né? Adulto também. E aí, como a pessoa identificar que está ocorrendo esse problema e o que pode acontecer com essa pessoa, caso ela não venha buscar um auxílio? Então, pode acontecer nas crianças dor de cabeça frequente, trinca nos dentes, né? Desgaste dental. Eu tenho muitas crianças na clínica, por exemplo, que tem desgaste dental, assim, do dente ficar bem pequenininho, quase na gengiva, porque causa o atrito dos dentes e o atrito mesmo vai gastando o dente. E dente de leite causa muito mais rápido esse atrito e muito mais rápido esse desgaste dental do que um dente permanente, porque o dente de leite ele é mais poroso, então ele gasta mais fácil. E a causa sempre é essa? Sempre assim, é voltada para a ansiedade? Sim, sempre é voltada para a ansiedade. Claro que pode ter outras causas juntos, tá, Bia? Pode ter também problemas respiratórios, né? Que a criança não respira direito, fica ansiosa, fica nervosa e acaba que aperta os dentes também.
Pode também respirador bucal, né? Criança que só respira pela boca, que tem alguma obstrução nasal. Então, esses casos, Vanessa, normalmente a pessoa precisa de um dentista e às vezes até um outro profissional para estar acompanhando, né? Tem casos de crianças que eu peço para também ter uma avaliação com o otorrino. Entendi. Porque faz muita diferença. Não adianta eu tratar os dentes se o problema está no nariz, né? E vai continuar, mesmo com a placa, vai continuar o apertamento. Muito legal. E agora conta pra gente uma coisa. A gente tem aqueles kitzinhos que as mamães não podem ficar sem, né? Da criança pequena. O que você considera ideal para uma mamãe e um papai ter nesse kit para iniciar esse processo de higienização, de limpeza e cuidado com os dentes? Olha, o principal, que eu sempre falei no início também, é a escova dos primeiros dentinhos. É uma escova menor, né? Até lá na drogaria já tem, que você já me mandou. É muito boa, que as cerdas são pequenininhas, uma cabeça pequenininha. A partir de que idade, Vanessa, assim, que já tem que estar... Quando nasce o primeiro dentinho. Quando a mãe amamenta ou quando a mãe dá até a fórmula e não tem os dentinhos ainda, não precisa de fazer higienização, tá? Isso aí já está comprovado cientificamente. Porém, se a mãe quiser, pode começar a fazer para também estimular essa criança a deixar mexer na boca, né, com uma gaze, mas não para higienizar, e sim para acostumar. Agora nasceu o primeiro dentinho, aí já não tem desculpa mais. Aí tem que fazer. E qual a frequência? O que você orienta assim nesse primeiro momento? Então, no primeiro momento, eu sempre recomendo 2 vezes por dia, de manhã e à noite. A mais importante é à noite, antes de dormir, porque é à noite que pode ter aquela cárie de mamadeira, uma cárie mais frequente, mais rápida de comer o dentinho da criança. E, geralmente a criança toma mamadeira, toma leite materno, aonde isso potencializa essa cárie, essa grudar mais em cima do dentinho da criança. Se escovar o dente antes, isso aí diminui muito essa parte esse problema futuro, né? Isso aí. E normalmente você orienta que os pais levem essa criança, esse bebê, com que idade nessa primeira consulta, né? Porque essa é uma orientação básica que você está dando aqui pra gente, mas obviamente que essa consulta, essa avaliação presencial, ela faz toda uma diferença. Faz muita, porque aí a gente também consegue avaliar não somente dente, a gente avalia o freio, né, lingual. Hoje em dia tem muitas crianças, eu tenho feito muita frenectomia de crianças assim, que não pegou peito, que não conseguiu Mas com a linguinha presa, é isso? Né? Uma linguagem mais assim simples, seria isso? Com a língua presa, que às vezes a mãe nem sabe, né? Hoje em dia, até que está mais frequente isso, na maternidade já faz esse teste da linguinha, que consegue identificar essa linguinha presa. Mas às vezes as mães nem conseguem amamentar por conta da língua presa, e isso na consulta eu consigo avaliar. Fazer o teste da linguinha e, se precisar, fazer também a frenectomia. Né? Então a gente também avalia o rebordo da gengiva, a gente avalia a bochecha, a gente avalia a língua, porque às vezes a língua fica branquinha, né, com aquela saburra do leite, também avalia toda a boca mesmo da criança. Mas o importante mesmo, que não pode deixar de levar, é depois dos 6 meses de idade, que é onde começa a nascer os primeiros dentinhos, que eu falo assim, que tem que levar. Se quiser levar antes, é ótimo também, que já vai começar certa desde depois que começa a nascer o dentinho. Mas mesmo que começou a nascer hoje, amanhã já tem que ir lá para eu conseguir. Porque a gente tem uma preocupação, assim, às vezes até por desconhecimento mesmo. A gente acha assim, nasceu, vai no pediatra. Nossa, mas a gente vai no médico, não, meu filho está bem, está ótimo, levei no médico, está tudo certinho. Mas a gente tem que entender a saúde como um todo. Isso eu vejo assim, da minha primeira filha para minha segunda filha já foi diferente a quantidade de testes que eu fiz na segunda, por exemplo, que foi da orelhinha, foi da linguinha. A gente só conhecia antigamente, era o teste do pezinho. E hoje você tem vários testes com profissionais diferentes. Então eu acho assim, bem bacana destacar essa questão da odontopediatria, porque às vezes por desconhecimento a mãe acha que se ela está limpando tá bom e não leva nessa primeira consulta. E às vezes limpa só com gaze e acha que a gaze vai limpar o dente. Ou às vezes usa uma pasta que nem podia, nem deveria, ou uma pasta inadequada, né, que cada uma tem uma faixa etária recomendada. E isso o profissional como você que pode estar fazendo essa orientação. Isso aí. Muito legal. A gente está chegando agora num período de férias, né? E a gente sabe que férias, criança vai para tudo quanto é lado, brinca, passeia, se diverte. E isso acaba, às vezes,
ocasionando alguns pequenos acidentes. É comum na clínica você receber alguém com dente quebrado, aconteceu alguma coisa, ou estava no aniversário, levou um tombo e acabou se machucando? Muito comum. Ainda mais nessa época aí de piscina, né? Verão. Quebra um pedacinho do dente na hora do mergulho, puf. Isso aí. Essa semana mesmo eu atendi uma paciente, né, que bateu na quina da piscina e é um descuido, Bia, é um descuido que... É um minuto, né, que acontece mesmo, né, são coisas que acontecem. E aí você disponibiliza o acesso para as pessoas te localizarem? É comum você atender, de repente, um plantão, né, porque acidente não tem hora para acontecer. Não. Todos os meus pacientes, as mães, eu sempre deixo falado que eu fico com o telefone da clínica nos finais de semana, feriado, porque criança, nas primeiras 24 horas que tem que fazer esse primeiro atendimento do dentinho. Então, a orientação que você dá é o seguinte: aconteceu um acidente, já liga logo para o dentista, olha, Vanessa, estou com um problema aqui. É isso aí. Por quê? Porque às vezes, Bia, às vezes as pessoas não sabem disso, mas vamos supor, se bateu o dente saiu todo, da raiz toda, a gente consegue colocar o dente no lugar de novo, a gente coloca uma contenção, contém aquele dente ali no lugar, e o dente pode, em vez de a gente tirar aquele dente e a criança ficar até voltar e ter outro dente permanente, a gente consegue colocar e recuperar aquele dentinho na boca da criança. Então tem alguma coisa assim que você pode estar orientando? Por exemplo, aconteceu um acidente, gelo ou não, ou só estanca o sangue, bota uma fraldinha. Que dica que você dá? Existe alguma que possa dar? Porque às vezes, igual, por exemplo, uma pessoa sofre um acidente de trânsito, a gente sabe que não pode mexer, movimentar, porque você pode causar um problema maior para aquela pessoa que sofreu o acidente. E no caso do acidente odontológico, digamos assim, né? Qual a orientação que se dá para a pessoa? Então, estancar o sangramento, né? A primeira coisa que tem que fazer, manter a calma, que é difícil, mas a gente, né? Passar a calma até para essa criança, né? Isso, né? Colocar gelo, se for possível, mas se tiver muito sangramento, só mesmo conter esse sangramento. E se tiver um pedacinho do dente ou até o dente inteiro, procurar no lugar e colocar numa solução com leite. Essa solução com leite, ele pode ser armazenado e fica aquelas células ali vivas. Muito legal essa dica. Isso aí. Fica as células vivas ali que a gente consegue depois fazer um reimplante desse dente. Igual eu te falei no início, colocar esse dentinho de novo e esse dentinho ficar durinho ali de novo e conseguir reaproveitar esse dente até ele cair normalmente. Muito legal. Isso é uma dica muito importante aí, gente. Não perde essa não, porque essa eu nunca ouvi falar isso. Eu acho fantástico, porque a gente salvar um dente, gente, é tudo de bom, né? Isso aí. Você deve ficar feliz quando chega um dentinho lá no leite. Nossa, muito. Eu falo assim, essa daí sabe. Muito legal. A gente sabe que no dia de hoje, a gente já até falou isso aqui em outros episódios nossos, sobre alimentação desregrada, muitas vezes. As pessoas estão tendo muito acesso a produtos industrializados. E as crianças têm um paladar que tende a querer coisas menos saudáveis, né? Muito açúcar, muito doce, bala, festinha, biscoito recheado. Então, o que a gente pode fazer para tentar evitar que essas criaturinhas ingiram tanto açúcar, ou que a gente possa proteger esses dentes aí? Então, o básico mesmo, né? Evitar o consumo exagerado desse açúcar. Porque o que causa cárie, Bia, às vezes a gente acha que é só bala, pirulito, mas é tudo que contém açúcar e carboidrato. Então, às vezes, a mãe acha que é um biscoito de maisena, não vai ter problema. Comer um prato de arroz, tá tudo certo. Isso, né? Não é doce, não é dormir sem escovar o dente. Um pãozinho de sal, é de sal, mas é carboidrato. Então, o que dá a causa cárie é o açúcar e o carboidrato e o tempo que ele vai ficar em cima daquele dente. Então, não é só ingerir o açúcar, só ingerir o carboidrato. Ele precisa ficar um tempo também. Por isso que a gente tem que escovar o dente 3 vezes por dia. Que quando a gente ingere de manhã, toma café da manhã, a gente já tira aquele açúcar de cima do dente. Quando a gente ingere na hora do almoço, já tira, e à noite também. Então, o que tem que fazer é os adultos que têm mais noção, né, das coisas, não só também para cárie, né, Bia? A gente também, hoje em dia, tem obesidade infantil, a gente tem diabetes, a gente tem várias outras coisas também que pode ser evitado com uma dieta mais regrada, né, disso daí também. Então, não tem muito o que fazer. Geralmente, o que todo mundo indica também, os médicos inclusive também, é a gente dar, no final de semana que vai sair uma festinha, não tem problema.
Mas um equilíbrio, né? Isso aí. O que não pode é todo dia, né? Frequência, de todo dia e toda hora. Ficar lá beliscando um biscoito de doce, depois um todinho, depois um iogurte. É isso daí que não pode. E aí a orientação que você dá é o seguinte, você já falou pra gente que a partir dos 6 meses de idade, ou quando surgiu o primeiro dentinho, é a hora de procurar um odontopediatra. Aí. Escovação, você já colocou pra gente aí 3 vezes por dia. E a frequência dessa consulta de acompanhamento e rotina? Porque às vezes a pessoa só vai no dentista quando está com dor no dente, ou quando quebrou o dente no acidente. Qual é o momento que nós, enquanto pais, temos que procurar o odontopediatra para fazer essa manutenção e prevenção? Porque uma coisa que eu acho bem bacana também é o seguinte, na consulta você acaba tendo um contato com a criança e passando uma relação de confiança, de orientação, que é aquela coisa do santo de casa não faz milagre. Isso aí. Fui lá na tia Vanessa, mãe, ela falou que tem que ser assim. Como que funciona? Até é legal você falar pra gente, na sua consulta, como que você consegue construir essa relação de confiança com as suas pacientes, os seus pacientes pequenininhos? Então, hoje eu tenho uma consulta muito humanizada, né, Bia? Então, eu converso muito com as crianças, eu explico para eles, claro, na forma lúdica, né? Falando de bichinho, brincando, falando, a gente coloca a Peppa, né? Que a Peppa vai no dentista também. Nisso, eu entro no mundo lúdico deles e consigo conversar com eles de acordo com o palavreado deles. E isso é a melhor forma de a gente conversar. E você acha que isso, obviamente, que o atendimento humanizado, ele demanda mais tempo. Isso. Mas o retorno que ele te dá vale a pena, muito, né? Muito. Tem crianças que chegam lá com medo e saem de lá assim, maravilhado, né? Por causa, também tem presente no final da consulta. Então, a maioria das crianças chegam lá e fala, tia, eu vou ficar quietinha que eu quero ganhar presente, né? Então, isso também é um estímulo a mais para a criança, né? Porque hoje em dia a gente sabe que a criança precisa de um estímulo para fazer as coisas, é um jeito também de educar a criança, né? Porque às vezes as crianças têm uma rotina diferente em casa, chega lá na clínica, eu não tenho muito o que fazer para educar, mas eu posso tornar aquele momento ali um momento bom para ela, né? Um momento prazeroso, para quando ela ficar adulta, ela não ter aquela impressão, nossa, ela foi ruim, lá me seguraram. Tem muita gente que lembra no passado com traumas de dentista antigamente, que a gente via desenho até com um cara com alicate na mão assim para arrancar um dente, né? E hoje eu já tive a oportunidade de ir na sua clínica, né, com a minha filha, e a gente vê que realmente tem todo um cuidado e um carinho nesse atendimento, né? A agulha não vê, né, Bia? Não vê agulha, não existe agulha. Então, às vezes chega, tem agulha? Não tem agulha, entendeu? Sim. Então, a gente tem... O odontopediatra, ele é treinado para fazer isso, né? A gente é treinado para cuidar do filho dessa pessoa de uma maneira mais humanizada, de uma maneira que ele não vai ter esse trauma, que é muito melhor do que um dentista que às vezes não é capacitado para isso. Sim, sim. O especialista, eu sou sempre a favor de procurar o especialista, porque eu falo assim, com todo respeito a quem é o clínico geral, mas quando você precisa de uma condição diferenciada, o especialista que realmente se especializou naquilo ali para te dar esse suporte que você, né, precisa. E aí, aproveitando que a gente está falando disso, eu queria que você contasse para a gente da sua clínica, né? Quais as especialidades que tem lá, que tipo de atendimento, além daquele que você presta, são realizados? Conta para a gente. Então, lá na clínica hoje, Bia, a gente tem vários profissionais, né? A gente também está trabalhando com estética, né? Parte de limpeza de pele, massagem também. Também está trabalhando com outras áreas da odontologia, implante, prótese, aparelho, cirurgia de sisos, né? Também tem psicóloga lá, porque eu acho muito importante. A maioria dos meus pacientes que têm trauma, Bia, eu indico primeiro para o psicólogo, para depois vir comigo. Tem uma criança que precisava de tirar um dentinho e ela tinha muito medo. E eu não consigo lhe condicionar porque a criança tem traumas antigos. Anterior. Né? Então a psicóloga entra aí para ajudar essa criança. É um trabalho multidisciplinar, né? Isso aí, ajudar essa criança a chegar na hora de fazer anestesia, que a gente sabe que é uma coisa, por mais que a gente tente fazer uma coisa legal, mas não é uma coisa muito boa, né? Sim, sim. É incômodo, né? Incômodo. Então, o psicólogo também ajuda muito. A gente tem 2 psicólogas lá, que atendem adultos e crianças. Então, hoje a sua clínica, ela está pegando desde quando nasce, praticamente, até a melhor idade. Isso aí, até a parte de implante, né? Que é a parte mais, geralmente, quem não tem dentes, né? A idosos, adultos e crianças desde quando começa a nascer o dentinho. Né? Muito bacana. E a gente acabou conversando sobre muita coisa, né? Eu achei muito esclarecedor. Eu falo assim, eu não sabia
por exemplo, a história do leite, né? Essa frequência de quanto em quanto tempo procurar um dentista, né? Desmistificar essa questão de que é só quando você tem um problema e não preventivamente. Geralmente é de 6 em 6 meses, né, Bia? Mas quando a criança tem muita dificuldade de escovar em casa, às vezes as mães não conseguem dar aquela faxina, aquela escovação legal, eu falo para vir de menos vezes, de 3 em 3 meses, de 4 em 4 meses, para a gente sempre estar prevenindo, que é melhor prevenir do que remediar, né, Bia? Com certeza, como tudo na área de saúde, né? A gente vê, assim, quantas são as situações também em relação à saúde como um todo, em que a prevenção, hoje em dia, os planos de saúde já estão enxergando isso. Eles estão acompanhando os pacientes crônicos antes, às vezes, até da doença chegar num estágio avançado. Então, eu acho, assim, que isso também é fundamental. E eu gostei muito desse bate-papo, quero te agradecer por isso. O tempo passou que a gente nem viu. O assunto criança, sempre ele leva muitos outros assuntos, né? A gente junta, no que a gente conversou hoje, vem somar com o que a gente já conversou com a psicóloga Fabiana, que esteve aqui conosco, que tratou também da ansiedade. Aí hoje você colocou isso também. Então a gente vê que isso é uma coisa complementa a outra, né? Sim. Que a odontopediatria não está sozinha, que a psicologia não está sozinha, que a medicina não está sozinha, né? E que o fisioterapeuta, às vezes, precisa entrar num processo, por exemplo, de um bruxismo, né? Como a gente estava falando. Então, a gente vê que a saúde realmente é como um todo e que todos os profissionais têm que ser valorizados, destacados e respeitados, né? A gente viveu essa pandemia e viu o quanto que a saúde enfrentou isso, né? Cada um na sua realidade, mas a saúde foi uma área que não parou em momento algum e que agora continua trabalhando muito, né? Independente de pandemia, porque também ficou agora os reflexos do que a pandemia trouxe. Mas a gente não pode deixar de destacar que essa saúde sempre teve valor. Talvez a gente que às vezes não deu o devido reconhecimento e valor de cada profissional. Então eu quero destacar assim o seu trabalho, vejo como fantástico, diferenciado, né? Valorizo, e eu acho que é isso que precisa mesmo, se especializar e trazer outros profissionais para estarem complementando esse tratamento. Né? Isso aí. Eu achei muito bacana, para mim foi assim muito esclarecedor. Mais uma vez, muito obrigada. Obrigada. Eu trouxe para você uma lembrancinha da Bia Drogaria. Obrigada. Tá? Muito obrigada. Obrigada. Gente, eu quero agradecer vocês por mais uma participação no nosso bate-papo. E se você tem uma dúvida ou quer sugerir algum assunto, não deixe de se inscrever no nosso canal, manda um direct para a Bia Drogaria, que nós vamos estar tentando trazer esse profissional para conversar aqui com a gente. Até a próxima e muito obrigada.